Salve, 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 galerinha massa do bem. Há quanto tempo, né? Passou-se quase um ano, mas eu postei alguns vídeos no decorrer do ano passado, coisa muito pouca, muito ligeira. E há quanto tempo a gente não bota um quadro aqui, né? Sobre papo intenso, papo aberto. Vai ser o quadro Papo Aberto. Vai ser decorrente daquele último caso, que foi no vídeo, nos últimos 2 vídeos, um é de compradinhos e o outro foi de papo aberto. Eu começo a contar a trajetória. Galera, eu tenho postado muitas coisas do que acontecia. Eu fiz 3 cartas abertas explicando alguma coisa o ano passado, lá no meu Insta, somacena.3, vou deixar aqui. E vou deixar também registrado também o Tico Teco, que é só uma cena, tá? E ver as coisas mais atuais, eu tenho 2, só que um é mais antigo, ficou para trás, e o outro eu tô atualizando, tá certo? Com os mesmos nomes, as mesmas coisas. Enfim, galera, fazia tempo que eu não vinha fazer um papo aberto, ainda é tempo, né, de desejar. Eu acho que todo tempo é tempo de desejar coisas boas. Um feliz ano novo para todos vocês. Eu sei que tem gente que vai lá no meu Insta, nem me segue no Insta, mas vê meus vídeos aqui e me pergunta no direct que aconteceu, como foi o final daquela história, que se eu tô bem também, eu sumi, cadê as minhas postagens de viagem, de comprinha, momentos. Eu tava muito nessa vibe de momento, de fazer assim parceriazinha de perfume, enfim, as viagens que tem aí no meu canal, tem muitas receitinhas, cadê a Liv também, que aparecia às vezes, né? Mas assim, e nem me segue lá, mas vê os vídeos e vê que tá, né? E vai lá. Enfim, eu quero dar uma saltada aqui, uma resumida. Eu quero entrar desejando coisas boas, tá? Um ano de 2026 repleto de tendo saúde e fé, Deus na frente sempre, muita vida e viver a vida, ter a vida e viver a vida, eu acho que tudo é válido. É a fé e é Deus, né? E como sempre, eu sempre busquei aqui, o milagre é tudo, foi tudo na minha vida. O ano passado foi um ano muito difícil para mim, como eu falei, vão lá no último papo aberto que eu explico, tá? Folena tá bem, tá? Se encontra bem, graças a Deus. Ele é um milagre de Deus, eu posso crer no... Olha, eu já vi o milagre. Eu sempre falei, né, que Deus não segurava a bandeira de religião, que cada um tem que respeitar a religião do outro, mas Deus é infinito. Eu sempre deixei esses papos muito intensos aqui, então eu continuo assim, fiel a Deus, fiel às coisas que... Não esquecer as coisas que eu aprendi. Quando você sai da casa de um pai, de um avô, você não deixa, né, de gostar deles, de respeitar eles, né? Ó, tô sem maquiagem, eu não tô um pó sequer, com nada, tô simples. Simplesmente falei agora. Já tentei pegar para gravar várias vezes. Nesse meio tempo fiquei sem nenhum tripé, nem tripé de mesa, que eu tinha alguns tripés de mesa, fiquei sem, mas eu fiquei com a vida, a saúde e a minha família, e a gente tá tocando barco com Deus nele. Ele foi, eu acho que eu parei no papo aberto que ele ia fazer uma biópsia, ele fez a biópsia no hospital aqui do Pernambuco, do Recife, o HC do Recife. Eu deixei tudo escrito, quem me ajudou, quem abriu as portas, no outro vídeo, e como foi a luta, tá tudo lá, no último papo aberto, a decorrer desse. E ele veio para casa e ele ficou bem, né? Esperando o dia da volta, que ia ter a volta para consulta e marcar a cirurgia para tirar o tumor. Aí, e era o tempo de ficar pronto para dar aquele diagnóstico preciso, diferente dos exames de imagem, ter mais aquele apalpado. Eu fui, mesmo com as crises do pânico, da ansiedade, fiquei com ele os 4 dias no hospital lá. Ele fez a biópsia e eu tive crises, mas eu consegui controlar, apesar de tudo que eu passei. Tudo desmoronou ao mesmo tempo, em várias vertentes,
que eu prometo voltar com outros vídeos desses e colocar mais algumas coisas do que é possível para colocar. Eu sou papo aberto, jogo aberto. E ele ficou, mandaram tirar os pontos aqui mesmo, né, no lugar que eu moro, em Timbaúba, né, e eu fui no posto e ela tirou os pontos aqui em casa e deixou um curativo. Nesse curativo eu nunca tinha visto aquilo. Eu tenho o meu filho, que ele é um milagre, ele foi vítima de erro médico também aqui há 10 anos e ele fez uma cirurgia, Deus salvou a vida dele, todos no céu que intercede por ele. Ele tá aí para honra e glória do Senhor, né? E exatamente há 10 anos. E ele levou muitos pontos, ele ficou com dreno, ele veio para casa com o dreno aberto. Eu já fiz cesárea, eu já fiz cirurgia em orelha, eu já vi famílias minhas aqui sendo operada, eu já cuidei de parentes meus aqui, de parentes meus no Rio, e eu nunca tinha visto tirar os pontos e deixar curativo. Ela disse que ele tirasse na hora do banho, à tarde ele foi tirar na hora do banho, eu vou dar uma saltadinha, falar um pouco rápido. E quando ele foi tirar, na hora do banho, ele chamou o filho da gente, e ele foi, e ele falou que eu não fosse, porque eu já estava começando a piorar, eu piorei muito, ao ponto de não andar nem sozinha, sabe? Só quando tenho que ir para o hospital com ele, que entro na ambulância, não sei nem como, e chego lá, peço ajuda no hospital, como foi na radioterapia, 30 radioterapia, e sempre tinha anjos para segurar a minha mão, me levar para fora, essas coisas todas, e agradeço a todos, alguns eu fiquei com contato, outros iam embora logo, porque era poucas, 20, 10, a dele foi 30, né, 30 radioterapia, 30 sessões. Aí o banheiro ficou lavado de sangue, porque na hora que ele puxou, né, o gás, explodiu. Aí era o feriado da Páscoa, nesse período, a pessoa que me ajudou, fomos pro UPA, eu, meu filho, chamamos táxi aqui de conhecido, né, táxi particular, e a princesinha Liv, né, aqui do canal, fomos todo mundo pro UPA, foi uma loucura só. Amarramos uma toalha na perna dele, fomos. Chegamos lá, ele fez o médico que estava lá para começar, foi o que fez o erro médico com meu filho há 10 anos que voltou. Toda vez que está esse governo que está aqui na cidade, ele volta. Eu não sei, eu já contei muito sobre isso em vários papos abertos sobre saúde. E um dia possa ser que eu fale de novo, mas no momento não estou com muita vontade de falar sobre isso, não. Isso aí é coisa que a gente entrega no altar de Jesus e Jesus toma conta. Tem coisas que é só para Deus e mais ninguém, né? Então, era ele que estava lá e ele disse que falei ia descer para o Recife. Eu falei, só se for para o hospital do HC, que é onde ele se trata. Liguei com a pessoa daqui da cidade que me ajudou, intercedeu a ele estar se tratando lá, ter se tratado, ter operado, tudo. E ele estava viajando, estava num lugar que é daqui a mais de 6 horas de viagem. Ele disse, eu vou tentar entrar em contato para antecipar com o médico que é conhecido dele a consulta para marcar a cirurgia, e ele não tinha, eles tinham que fazer um curativo de pressão todo dia aí, até o dia da consulta, porque para ele descer para Timbaúba, para Recife, todo dia, do jeito que ele está, perdendo sangue, não tem condições assim, ir e voltar, ir e voltar. Aí, era de tarde, só que entrou mais de 7 horas da noite, nada mudou o plantão. Meu filho me ligou que o médico estava me chamando, que eu já tinha voltado para casa, que ele queria descer com o pai, porque eu estava passando muito mal, muita ansiedade, muito pânico, já não estava mais em mim, sabe, galera? E o que acontece? Eu fui, peguei a menina, a gente foi para lá, levei os papéis, uns que já estava com meu filho, eu só fui explicar, na verdade. Aí ele não tinha o outro senhor que estava lá, que eu não gosto de chamar ele de médico, e não digo na cara dele, e já entreguei ele a Deus, entendeu? Porque só Deus toma conta de todos, o bem e do mal também, que é Deus que controla. Aí ele não lançou no computador nada, aí o médico que entrou colocou tudo no computador, e eu falei que foi assim, 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 expliquei tudo.
Aí ele falou, olha, eu vou anular. Não tinha ambulância para descer, foi a sorte, para ele ir para o Recife. Você entrou em contato? Eu falei, entrei, o moço, o doutor que me ajudou aqui da cidade está viajando, que era a época da Páscoa, Semana Santa, e ele vai estar ligando para ele. No mesmo instante, por ali, ele me retornou e disse que tinha conseguido uma remarcação. Tinha ligado, porque ele também estava viajando, e é morador do Recife, né? E ele também estava viajando, o médico que operou ele, para antecipar a consulta, tudo. Aí, mas antecipar, assim, não para já, para mais de uma semana ou duas, porque ia ser para quase um mês. Aí, então, como eu estava falando com vocês, que chegou uma ligação, ele, ele falou assim, ele vai ficar vindo todo dia aqui fazer o descompressão. Que pega vários, era para ser até médico na jogada aí, mas como não tem muito, não tem aqui assim, então vários enfermeiros seguram e faixa com força, coloca a medicação, coloca antibiótico e faz com aquela força, sabe? Tipo, chama, me perdoa a ignorância se eu estiver já falando errado, mas é um curativo de alta compressão. Cada vez aprendendo mais coisas nos momentos, né? A gente tira essas coisas. Então, galera massa do bem. Ele fez a primeira e aí ele ficou fazendo a segunda, sabe? A segunda. E cada vez que ia lá, todo dia tinha que ir lá pro UPA. Ia de carro, não era de ambulância, táxi particular. E estava maior, e eu não conseguia ver, e eu ficava de costa, e eu ficava lá fora. Quando meu filho não ia, às vezes o motorista entrava e ficava lá com ele, e eu ficava assim na porta, só não olhava, porque o negócio estava estufando, Eu bati foto, mandei para esse conhecido doutor, esse anjo que ajudou a gente aqui nessa cidade, e ele mandou para o médico. Eu mandei para a irmã dele também, que é enfermeira, aposentada, lá do Rio, né? A gente vivia todos próximos, assim, bairros próximos, né? E a mesma do médico, que passou para o médico dele, que a da minha cunhada foi a mesma, o tumor estava se esvaindo para fora. Foi assim. Aí, quando foi exatamente no Dia das Mães, na véspera do Dia das Mães, no sábado, ele ficou muito resfriado e eu também. Ele operou porque foi de emergência, para salvar a vida. Eu nunca tinha tido um resfriado daquele. Eu fiquei tonta, nem parecia um resfriado. Eu fazia vômitos, com mais as crises de pânico e ansiedade, muito catarro, a garganta muito inflamada, era Dia das Mães. E meu filho pediu um negócio para a gente comer aqui já à noite, com fé, que ia tudo dar certo, que na terça-feira ele ia se internar. Eu não consegui mais levantar da cama, ainda coloquei, era açaí, eu só comia açaí com fruta. Eu nunca gostei de comer açaí com guloseimas, não, só com fruta. E a partir desse dia, muito difícil. Eu gosto de outras polpas, de outras coisas. Dessa vez, acho que nem mais assim eu vou querer mais. Ficou um trauma em mim. Quando eu botei, aí que eu botei para vomitar. Voltei para vomitar e muita tonteira. Uma tonteira muito terrível. Vizinhos vieram aqui em casa. Porque os meus parentes, minhas tias, minhas primas, que moravam perto, eu nunca trouxe para o canal, mas tem 5, 6 anos que eu tenho vivido lutos após lutos. Perca de tias que eu tinha como mãe aqui, primas que eu tinha como irmãs, que moravam assim, uma rua aqui, outra rua ali. Tinha um tio também que era muito assim, pedra 90, como se fala aqui também, né? Que foi esse ano, o ano passado, entendeu? No meio dessa confusão que estava aqui em casa. Então, e as minhas amigas de maior intimidade, assim, moravam em outro bairro, sabe? E os meus vizinhos foram muito prestativos aqui do lado, como esse doutor aqui que ajudou, levou a gente para o HC do Recife. Não eram pessoas de andar com a gente, de beijar nossa face, mas nos segurou a nossa mão e até hoje segura, se precisar. E o que acontece? Eu fui
Eu não consegui levantar mais, eu comecei, aí eles entraram, disseram, ela tá tendo um labirintite, eu acho que só pode ser. Eu via tudo rodar, eu não conseguia andar. Aí quando foi na segunda-feira, meu filho foi na farmácia, falou com um farmacêutico aqui da cidade, comprou um remédio para mim, aquele remédio eu piorei mais, eu não conseguia andar, não conseguia ficar de pé. Aí ele me trouxe para a sala, nisso, Folena já começou a ter delírios, conversando as coisas desconexas, acho que o estado de nervo dele, urinando muito, muito nervoso, e o corativo. Antes disso, eu fui no hospital com ele, eu ainda fui no hospital com ele na sexta-feira, foi que eu piorei mais. O médico viu e falou, vem operar ele, a consulta dele foi na sexta, aí no domingo seria o dia das mães, na quarta-feira ele operaria. Do jeito que tiver, ele vai operar. Ele vai operar porque é urgente. Aí ficaram aquilo no hospital. Ninguém sabia informar se quando ela tirou os pontos aqui em Timbaúba, ela cortou muito fundo. Aí como o tumor estava querendo já sair, explodir, aí explodiu mais. Ficaram nessa, não chegaram a conclusão nenhuma lá em Recife, né? Então, fomos embora. Aí ele me botou no sofá. Eu lembro que veio um conhecido meu aqui em casa, com uma colega, e que essa colega era, por coincidência, conhecida minha. Que ele era vizinho das minhas primas que moram na cidade do lado. Tudo descendente dessa segunda casa que se fechou aqui de parentes meus por percas, por falecimento. Aí a geração deles, uns que não estão no Rio, estão nessa cidade de Juripiranga, que já é Paraíba, já é divisa Pernambuco com Paraíba. Aí esse menino veio aqui, né? Como ele não lembrava, ele vinha muito em criança, ele veio com a colega era minha, passou o dia aqui comigo. O filho da gente levou ele para o hospital, ele foi ser operado. O filho nunca tinha ido lá em consulta, em nada. Foi muito ruim, porque ele saiu delirando muito mais da cirurgia, da primeira ele não saiu. Eu acho que ele já estava no êxtase naqueles últimos 3 dias antes de se internar para operar. Na verdade, foi depois que a gente viu da consulta da sexta-feira, que o médico disse que ele opera na quarta. Terça-feira internar. Aí, porque já estava tudo para fora já. Tava só Deus estava tampando ali. Tinha os gases, a medicação, fortes e tudo. Então, eu fui... foi muita coisa. Nesse período, meu ouvido tampou. Eu nunca tive problema nenhum no ouvido. Para não dizer que nunca tive, quando eu estava grávida desse meu filho, eu senti dor de ouvidos algumas vezes, e o médico disse que eu estava com líquido, retendo líquido, já perto de ter. Eu botei, primeiro eu não botei barriga nenhuma dele, eu já botei, fiquei muito inchada. Mas fora isso, eu nunca tive nada nos meus ouvidos. Aí eu ficava tonta, deitada. Aí quando eles foram embora, os meus vizinhos chegaram. Aí meu filho me ligando de lá toda hora, estado de nervo. Aí eu botei a gente achou que eu ia conseguir ficar de pé, ir para o hospital no dia da cirurgia dele, e de táxi daqui para Recife, de Timbaúba para Recife, meu filho voltar e eu ficar lá. Eu nunca ia conseguir, eu não ia no banheiro sozinha. Quando não foi a menina que veio aqui com esse meu colega, era a minha vizinha que me levava no banheiro, ou então me dava umas toalhas, porque era uma coisa terrível. Eu não ouvia do ouvido, eu trocava das pernas, eu ainda estou trocando ainda, porque eu ainda estou enfrentando o problema do ouvido. E eu peguei de táxi, me seguraram, meus vizinhos, o casal, mais desconhecido meu, segurou, eu desci aqui a escada, entrei no carro e fui, passando mal até lá. Quando cheguei lá, meu filho desceu, disse que ele já tinha sido operado e que ele estava na sala de recuperação e que ele ia para o leito na hora da visita. Eu falei, então, aí ele me viu naquele estado, eu arrastada, eu saí de lá de cadeira de roda. Falei, então vou ficar para a visita. Aí falaram para mim que eu não ia conseguir nem para a visita daquele estado, porque eu não me punha de pé, eu não levantava a cabeça, eu não parava de vomitar, sabe? Tem coisas que eu não quero nem falar aqui. Então arrumaram a cadeira de roda para mim, eu nem fui visitar.
Meu filho subiu, continuou para esperar ele na hora da visita ou depois da visita, uma coisa assim. E eu voltei passando mal e assim permaneci. Quando foi no dia da alta, teimei, fiz a mesma coisa. Peguei um táxi aqui do conhecido para Recife e fomos pegar ele. Não esperamos, porque no dia que ele teve alta, que ele fez a biópsia, a ambulância chegou mais de 10 horas da noite lá para pegar a gente. Mandaram a ambulância 5, 6 horas e pegaram um engarrafamento terrível daqui para o Recife, no centro do Recife. E eu vi coisas que eu não deveria, eu poderia ter evitado se ele tivesse chegado mais cedo, porque ele tem alta 6 horas, 7 horas, ele já estava com alta. Então meu filho falou, pega o táxi aí, vamos pegar o táxi. Aí quando chegamos lá, ele veio, sentado, com muita dificuldade. Para resumo da história, ele passou mais de 3 meses em cima da cama, sem se mexer. Eu com o ouvido tampado, a doutora do posto veio aqui, fez uma lavagem no meu ouvido, passou um remédio, mas não adiantou de nada. Ela disse que eu tinha que ir para o especialista. Eu não passei a andar sozinha nas ruas, porque veio pânico e ansiedade, muito síndrome, muito forte, muito forte. E fomos buscar ele, aí eu ficava em cima eu ficava no sofá, que eu não ia pro quarto, ele ficava no quarto aqui da frente, e meu filho fazia curativo, trocava fralda, ou então eu ia, ele começou a me ensinar, ele teve que pegar a matrícula dele da faculdade, trancar para estudar dentro de casa, começou a estudar virtual, né, estudar né, para ele poder cuidar, ir para a rua, resolver tudo, negócio de banco, tudo pra gente que vocês possam imaginar. Tudo. A família muito preocupada, os irmãos deles, minhas cunhadas, tudo. Se eu tivesse um meio, chegar até cogitar de fazer uma vaquinha, porque me ajudaram muito com fisioterapia para ele. Os medicamentos, quando ele teve alta, foi muito forte. Mais de R$800 só de antibióticos. Só de antibióticos. Porque tinha acontecido aquilo com os pontos da outra cirurgia. Para não se repetir. Pela distância que é, por tudo. Pelas dificuldades, por tudo. E elas me ajudaram, e se juntasse esse dinheiro e pagasse uma ambulância para transferir ele, e eu ir para lá, eu estava disposta. Hoje a gente não precisa de ambulância, mas eu estou revendo isso, que eu quero conversar com você futuramente. Entendeu? Revendo isso mesmo. Sabe? Aí tá nas mãos de Deus, o que tiver de ser, eu não vim para cá, eu não fiz tanta coisa assim, né? Eu não fui tantas as vezes para lá passear, viajar, resolver coisa no Rio. Enfim, é coisas da vida, né, minha gente? Então, foi momentos muito difíceis, sabe? Aí eu comecei a andar pela casa, porque eu tinha que fazer tudo. Era época que estava chovendo muito, eu tinha que fazer tudo dentro de casa, e ele em cima da cama, e meu filho na rua resolvendo as coisas, aquele homem forte que resolvia tudo. A minha filhinha sofria muito, que aconteceu um problema muito sério, que é que eu divido a guarda, e lá do outro lado, e tiveram que mudar de local, e aí ela me ligava de madrugada, o que está acontecendo, na hora que eu estava pensando nela. Foi assim, mexeu com a família, tudo, foi um bolo só, mas Deus desarruma porque Ele quer arrumar a casa do jeito dele. Eu aprendi muito isso. Eu aprendi a usar muito essa expressão também. Então, apareceu, meu filho começou a colocar ele sentado na cadeira, na cama, e eu ficava atrás assim, fetal, para ele escorar. E no outro dia já colocou ele mais em pé, e no outro dia foi trazendo ele, porque ele emagreceu muito. Agora ele está voltando a ganhar o peso dele, para a glória e honra do Senhor. E botar ele na cadeira. Aí chamamos os vizinhos, que foi testemunha de tudo que de ruim, também se testemunha de bom. Aí o filho dele sofreu um acidente de moto há uns anos atrás, e teve andador, teve fisioterapeuta. Aí ele emprestou na hora, porque a gente estava mostrando para ele que cismou, queria um cabo, mas aquele cabo não ia sustentar ele. Aí trouxe o andador para cá, aí começou a agitar ele e o filho, porque o médico lá olhava para ele, porque toda semana eu estava lá, ele acompanhou todo o processo da cirurgia, porque foi duas partes de ponto e uma aberta. Essa aberta demorou a fechar.
Só de curativo a gente gastou, uma vez meu filho gastou mais de R$ 800 numa tacada só, da outra vez 1.000. E veio o pedido, o médico lá conseguiu judicialmente um papel para eles fazerem fisioterapia nele em casa e para levar para o posto para conseguir pelo menos gás, pelo menos esparadrapo, coisas básicas. A fisioterapia nunca veio e não é de precisar, em nome de Jesus. Aí, a única coisa que aqui no posto falou para mim é que tinha um rapaz que ia nas casas, em toda a cidade, não é tão pequenininha assim não, viu gente? Os bairros são grandes. Para explicar o que as pessoas deveriam fazer. Meu filho já estava fazendo, já estava mexendo com as pernas, com os braços dele, a gente mexia, ele já estava começando a sacudir o quadril assim, sabe fazer com as mãos. O médico não sabia explicar, porque ele tá... E eu vi no olhar do doutor Gustavo Leão, que ele já estava se desesperançoso, porque fez um resultado de imagem, um exame de imagem, não tinha nada, tinha tirado tudo, não tinha nada no corpo dele, do tumor, não tinha cortado nada nele. Por que ele não estava pelo menos na cadeira de roda, sabe? Era uma coisa assim chocante. Ele, sabe, andando, até mesmo depois da primeira cirurgia que ele fez, que foi a primeira cirurgia, ele queria andar o tempo todo, não podia cochilar, tomar o remédio para cochilar, que as colegas lá do quarto já diziam que ele ia para o banheiro fazer arte, e, em vez de ir na fralda, como a gente combinou para ele, né? Ele já se sentava todo aberto na cama. No dia que chegou, entendeu? Foi uma coisa assim muito difícil, muito difícil. E meu estado de saúde, eu não escutava, eu só escuto zumbido há 7 meses aqui, nesse ouvido. Até hoje meu corpo não afinou, porque a doutora disse que é por causa do ouvido, que o ouvido é que conduz o corpo. Aí eu consegui, aí o que acontece? Por coincidência, o moço que minha vizinha e o filho dela estavam tentando entrar em contato, estava tentando entrar em contato para fazer a fisioterapia dele, já tinha acertado com as minhas cunhadas lá no Rio, todo mundo unido, todo mundo desesperado. Era o mesmo do posto que ia nas casas dar uma ideia, dar uma noção do que a pessoa ia fazer com aquele paciente, a família. Por coincidência, ele foi uma benção, ele fez fisioterapia acho que uns 3 meses. A gente falou tudo que meu filho vinha fazendo, depois de certo mês dele em cima da cama. Aí ele começou, meu filho aí ficou, mesmo fazendo fisioterapia, um período muito bom dele sentar ele botava ele na sala, ele sentado no sofá baixo, e pegava ele e botava ele em pé. E ele começou a andar. Aí foi emoção quando ele foi na cadeira, na cozinha pela primeira vez. Foi emoção quando o cachorrinho da gente, o nosso doguinho, viu ele. Outros animais que a gente tem também, que ele falava com ele nos fundos da casa, ele viu. Foi emoção para tudo. Ele abrindo a geladeira, ele indo no banheiro. Ficou um tempo sem conseguir sentar, porque as pernas, né? Tinha que desenvolver. Mesmo depois que acabou as sessões de fisioterapia, ainda teve muitas vindas dele aqui, dar explicações e da gente fazer as coisas. Hoje ainda, ele, para honra e glória do Senhor, ele já vai na padaria, aqui pertinho. A gente já pega, a gente não anda a rua toda, porque elas são compridas, mas a gente desce, entra à esquerda e desce a segunda assim do meio e entra na metade voltando. Vem para casa ou então vai na padaria e volta. Ele já foi no mercadinho aqui pertinho com a nossa princesinha, entendeu? E já voltou, já foi várias vezes nessas férias com ela, até para interter. Eu falei para ela que ia ser umas férias diferentes, mas a gente deu uma saidinha, algumas amigas vieram buscar a gente foi aventurar a cachoeira, passamos o tempo que eu consegui bastante. Eu fui ao especialista de ouvido, tá assim, aqui tá de 350 a 400, 500 uma consulta. E a gente estava com muita coisa na cabeça. E os remédios que a doutora passava e as lavagens não faziam efeito. E ela dizia que tinha que ir para o especialista. Aí, para eu ser atendida no Recife, estava esperando 2 anos na fila. Porque meu caso não era um caso, eu acho que para eles, né? E então é isso, minha gente. Aí
eu tinha uma clínica, eu pagava uma clínica, só que há 3 anos eu falei que eu não ia pagar mais, porque houve um problema muito sério, eu acho que eu deixei aqui no canal. Eu fiz um papo aberto sobre isso. Com meu filho na sala, um dope mal feito, e o jeito da clínica dizer, é a clínica Amor. Todo amor tem no Rio de Janeiro, pelo menos quando eu fui há 3 anos na Ilha do Governador, na minha terra, era uma clínica muito jeitosinha, não sei como está hoje. Tem para todos os bairros aqui do Pernambuco, do Recife, do Rio de Janeiro, enfim. E eu falei que não ia mais pagar. Eles me ligavam, me oferecendo até consulta, e era o tal do cara, ele fazia exame, ele era ortopedista, ele era endocrinologista, ele era porque disseram a mim que para cá só ele queria vir. O que é isso? Aí meu filho descobriu que eu nunca deixei de pagar, que eles não retiram, eu pedi para retirar e estava vindo descontado nas contas de luz. Eu estava pagando uma mensalidade. Olha a nossa cabeça, como ficou que a gente não prestou atenção nisso. Aí fomos lá, tinham reformulado, peguei um bom médico, que eu pedi a Deus para trabalhar nesse médico, preparar esse médico. E ele passou corticoide que eu nunca tomei, muitos remédios, muito. Foi agora, semana passada, eu tô com 8 dias de remédio tomado. Tô com 8 dias de remédio tomado e ainda tá zumbido. O corpo ainda tá assim. Aí, para completar, fiquei resfriada no sábado, mas já tá melhorzinho já, entendeu? A imunidade abaixa um pouco. A ansiedade e o pânico tá no controle. Eu estou me sarando, eu estou me curando. Em nome do Senhor. E é isso aí, galera. Ele já tá em pé, já tá andando. Já tivemos no médico esse mês. Foi só notícias boas. Fez 30 sessões de rádio. Não precisou e nem vai precisar de químio. Glória a Deus. E foi sofrida, porque eu fui os 30 dias ali com ele na ambulância. Eu passei muito mal. Em vários prédios lá do hospital, com pânico, ansiedade, muitos problemas psicológicos. Sempre tinha a mão do anjo para me ajudar. Eu não podia ouvir sirene de ambulância e eu tinha que entrar numa. E agora só tem exame no mês de junho e médico em julho, que é o oncologista e que é o médico dele ortopedista que operou, que disse que é de praxe, tá tudo bem, tá tudo normal, mas tem que fazer isso. E eu vim aqui dar essa explicação para vocês, conversar com vocês e dizer a vocês, gente, eu tenho tanta coisa no meu canal, vamos botar esse canal quente, vamos botar quente nesse canal. Eu tenho receitinhas rápidas, eu tenho compradinhos. Desculpa, gente. Acho que eu nem vou cortar. Não vou cortar. Então, tem viagens, eu fiz muita viagem. Perdão.